Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto, um conceito, né, chamado de matrizes, ou arrays, ou vetores multidimensionais, né? Então a gente pode encontrar esses nomes também na literatura, que é uma forma da gente organizar também dados na memória, seguindo a evolução do que a gente aprendeu até agora. Então a gente aprendeu a colocar variáveis separadas na memória, aí na última aula a gente falou de vetores, agora a gente vai falar de matrizes, tá bom? E uma forma mais simples de entender uma matriz, a matriz basicamente nada mais é do que uma estrutura de dados onde você consegue ter uma situação onde você tem linhas e colunas. Então é como se fosse uma planilha do Excel. Então acho que aqui todo mundo já viu uma planilha do Excel, né, onde você tem ali as linhas e as colunas. E qual é a característica de uma planilha de Excel? Cada linha e cada coluna é identificada. Então você tem as linhas e as colunas identificadas. E aí o cruzamento de uma linha com uma coluna é uma célula, é uma unidade onde você pode colocar dados ali, onde você pode armazenar dados. Então o conceito de matrizes na computação é uma área de memória que você tem essa característica, né? Então você consegue organizar um volume de dados ali no formato de linhas e colunas, tá bom? Então isso tem, qualquer linguagem de programação tem essas características, tá? De matriz. O que vai acontecer é que de algumas linguagens para outras a gente muda as características de funcionamento, como que essa matriz funciona, se você tem que ter sempre a mesma quantidade de colunas em todas as linhas, então isso vai mudando de linguagem para linguagem, tá bom? Na linguagem C, como é uma linguagem precursora, uma das primeiras linguagens de programação que foram criadas, né? Então, trabalhar com matriz em C, de maneira C puro, né? C++ você tem algumas facilidades, mas no C você tem algumas restrições que são resolvidas de outras formas em outras linguagens de programação. Então, quais são as restrições? As mesmas restrições que a gente tem no vetor, tá bom? Então, quando você define a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, você não consegue mudar isso. Então, na hora que você declarou a unidade de armazenamento de dados, quando você declarou a sua memória, né, a sua variável de memória, se você falou que ela tem 5 linhas e 10 colunas, acabou, a gente não consegue mudar isso. Ela vai ter 5 colunas e 5 linhas e 10 colunas. Você não vai conseguir mudar isso em tempo de execução, enquanto seu software está rodando. Você consegue alterar o código-fonte e depois executar de novo. Mas mudar este comportamento ao longo da execução do sistema você não consegue. Tá? Então a mesma característica do vetor. Né? O vetor, se você falou que ele tem 10 linhas, acabou, ele vai ter 10 linhas, tá bom? Uma outra característica é que vetor e matriz em si, eles são homogêneos. O que significa isso? Se você fala que a sua variável é do tipo, por exemplo, int, todas as posições você só vai conseguir gravar números inteiros. Se você fala que os valores são float, todas as posições você vai ter que guardar valores floats. A gente não consegue misturar isso. A gente não consegue colocar valores numa célula, um valor inteiro, na outra célula um valor float, numa outra célula um valor char. A gente não consegue fazer isso. No C, isso é fixo, tá bom? Isso é pré-determinado. A gente não consegue fazer essas alterações. A não ser, de novo, se a gente estiver trabalhando com alocação dinâmica de memória ou com struct, que a gente vai falar na sequência, tá bom? Então, visualmente, os vetores, as matrizes, né? Basicamente, a gente pode enxergar dessa forma assim, ó. Por exemplo, um jogo da velha, se a gente fosse implementar ele num código, a gente provavelmente poderia guardar os dados da memória do jogo numa matriz, porque aqui você tem essa característica de linhas e colunas, né? Então, olha só, aqui a gente tem, ó, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2, tá bom? Então, se a gente fosse representar a memória de um jogo da velha, você poderia usar a matriz, okay? Porque você tem essa característica de linha e coluna. Se a gente fosse implementar um jogo de campo minado, a mesma coisa. Então, olha só aqui, ó, colunas e linhas. E aí, dentro de cada célula, você tem um determinado valor ali que você vai armazenar. Tá bom? Então, cara, linhas, colunas. Ou um jogo de batalha naval, mesma coisa. Linhas e colunas. Então, qualquer tipo de resolução de problemas que você vai ter a necessidade de gravar um conjunto de dados num formato de uma tabela em memória, muito provavelmente uma das alternativas, tá? Uma das alternativas seria você utilizar o conceito de matrizes, tá bom? Bom, se a gente fosse, por exemplo, desenvolver, sei lá, um sistema que a gente fosse guardar informações e notas de alunos.
você poderia colocar as notas de um aluno numa matriz. Então vamos imaginar que você tem lá a prova 1, a prova 2, trabalho 1, trabalho 2. Você poderia criar uma matriz chamada notas. Aí na coluna 0 você coloca a nota da prova 1. Na coluna 1, a nota do trabalho 1. Na coluna 2, a prova 2. E na coluna 3, a nota do trabalho 3. Então você poderia estruturar os dados em memória dessa forma. E aí em cada linha você teria as notas de um mesmo aluno. Então o aluno Rogério, na linha do Rogério, ou seja, na linha 0, naquelas colunas você vai ter as notas do Rogério. Você poderia também implementar dessa forma. Existem outras formas melhores para a gente implementar esta característica, essa última agora que eu estou falando, que seria representar dados em memória como se fosse uma tabela de cadastro de informações. O struct seria mais fácil a gente lidar com isso, fica mais fácil a gente lidar com essas características. Mas, todas as vezes que você tiver essa característica de organizar dados na memória, que tem característica de linha-coluna, uma das possibilidades seria trabalhar com matrizes, tudo bem? Bom, então como que funciona, como que a gente declara uma matriz? Então, do mesmo jeito que a gente declararia uma outra variável qualquer. Então você vai colocar o tipo dela, então int ou float, certo? Ou os outros tipos, né? A gente está trabalhando com int e float aqui, são os valores, os tipos mais comuns, né? Mas qualquer um dos tipos aceitáveis dentro do C. Então, int, o nome da variável que você quer criar. Então, sei lá, vou criar uma variável aqui chamada matriz, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Matriz. E aí, como que é a característica da matriz? A matriz ela tem linhas e colunas. Então, você vai colocar um colchete aqui para representar as linhas. E o primeiro colchete as linhas e o segundo colchete as colunas. Então, aqui a gente está representando as colunas. Diferentemente de um vetor, né? O vetor seria assim. O vetor só tem linhas, por exemplo. Uma matriz a gente vai ter linhas e colunas. E aí você vai definir quantas linhas e quantas colunas você quer. Eu quero 5 linhas por 3 colunas, certo? E aí lembre-se das mesmas características que a gente tem para o vetor. A indexação das linhas e das colunas vão começar em 0. Então, se eu falo que eu tenho 5 linhas, as linhas vão ser numeradas de 0 a 4. Linha por posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E as colunas a mesma coisa. Coluna na posição 0, coluna na posição 1 e assim sucessivamente. Então, continua com a mesma característica que a gente tem lá dos vetores, tá bom? E aí a gente vai ver como que a gente atribui valores a uma matriz, tudo bem? Então, basicamente é assim que a gente preenche, que a gente declara uma matriz, tá bom? Para armazenar dados, se a gente for armazenar dados de maneira direta, um modelo tradicional do jeito que a gente faz com qualquer variável. Então você colocaria aqui matriz, só que aí lembra que agora a matriz ela tem uma identificação de uma linha e uma coluna. Então você teria que colocar 2 colchetes aqui. O primeiro colchete é a linha que você quer armazenar e o segundo colchete é a coluna. Então se eu quero armazenar na linha 0, coluna 0, então eu vou colocar dessa forma. E aqui eu posso vir e atribuir um valor qualquer, 45, por exemplo. Ok? Se eu executar agora este comando agora e falar que eu quero guardar na linha 0, coluna 1, a gente consegue armazenar outro valor. Se a gente marcar um debug aqui, ó, e executar o nosso código em modo debug, a gente vai conseguir ver essa representação dessa matriz aqui em memória no modo de debug. Então a gente tem aqui, ó, bom? E aqui, ó, aqui curiosamente, né, o C vai te mostrar, obviamente veio aqui um lixo qualquer da memória, né? Então a gente está com um lixo na memória. Mas aqui, ó, na linha 2, coluna 0, veio um lixo de memória aqui. A gente poderia ter inicializado com o valor 0 ali, mas segue as mesmas características, tá? Que a gente tinha falado de vetor, tá? Então, olha só, na linha 0, eu tenho 3 colunas. Na linha 1, eu tenho 3 colunas, ok? Na linha 2, eu tenho 3 colunas, ok? Então, muitas pessoas também... O jeito mais simples da gente desenhar uma matriz é você colocar, você fazer o desenho aqui usando o modelo de tabelinha mesmo, né? Linhas e colunas. Mas muitas implementações em outras linguagens vão trabalhar a matriz do mesmo jeito que está sendo exibido aqui. Ó. Aqui é só uma particularidade do jeito que está sendo exibido, mas muitas linguagens trabalham, aqui seria o jeito mais simples de entender, ó, coluna, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá bom?
muitas linguagens trabalham o jeito visual como se a matriz fosse um vetor e dentro de cada posição desse vetor eu tivesse um outro vetor. Estranho, né? Mas faz sentido também a gente enxergar dessa forma. Então vamos supor que eu tenho linha 0, linha 1, linha 2. E aí vocês vão ver em muitos livros ou muitos locais de conteúdo falando sobre isso, que às vezes você pode enxergar isso aqui, ó, a representação disso aqui dessa forma. Aqui você tem um outro vetor. Aí agora esse vetor tem três linhas. Nesse caso aqui eu estou desenhando um jeito de linhas, né? Mas seria colunas, tá? Visualmente como que a gente estaria representando. Então olha só, 0, 1, 2, 3. Então quando eu falo assim, ó, imagina que eu tenho dois colchetes. Então linha 0, coluna 2, eu estou acessando na linha 0. E lá dentro, como tem um outro vetor, você está acessando nesse outro vetor a posição 2. A posição 2 está aqui. Então você estaria acessando aqui. É uma outra forma da gente expressar, através de desenho, a representação dessa matriz. Tá? Eu, particularmente, prefiro dessa outra forma aqui, que eu acho que é mais fácil de ser entendido, né? Mais fácil de entrar na cabeça dos alunos que estão iniciando aí na parte de programação, principalmente em C. Tá bom? Então, o fato é que se eu mandar executar aqui para a próxima linha, ó, fazer um next line, aqui nessa posição, ó, vai trocar para 145. Então, lá, next line foi para 145. Ok? Beleza? Então, a gente tem essa característica. E se a gente fosse ler uma informação pelo teclado, pelo scanf? Também do mesmo jeito. Se você fizer um scanf aqui, ó, scanf, o tipo de dados, %d, e comercial, e o valor que você quer ler, onde você quer gravar. Né? Então eu quero gravar na matriz, na posição 0, na coluna 2. Ok? Vamos marcar um debug aqui. Vamos executar novamente. Então, olha só, na memória está lá gravado 45 e 145. Está esperando eu digitar um valor qualquer. Vou digitar 78, vou dar um Enter. Aí vai ser gravado o 78 aqui dentro, ó, na posição que a gente informou. Então, lá, linha 0, coluna 2. Linha 0, na linha 0 ou dentro deste outro vetor, na linha 2, o número 78. Então, a gente poderia também representar visualmente dessa forma, tá bom? Então, com isso, a gente tem uma noção aí de como que a gente consegue fazer a atribuição direta de valores, tá bom? Tanto a atribuição direta como a leitura dos dados através do scanf jogando ali dentro da matriz, ok? Lembrando que essa posição 0 e essa posição 1, você pode digitar ela direto no código, como você pode ter isso sendo proveniente de uma variável ou um cálculo matemático, né? Então poderia, se eu fizer x, vamos supor que aqui fosse x mais 3, não tem nenhum problema, o computador vai pegar o valor de x, vai somar com 3 e essa é a informação que ele vai utilizar ali na hora que ele for acessar a informação ali dentro da matriz, tá bom? Bom, o ponto crucial que a gente precisa trabalhar e ficar bem tranquilo quando a gente está lidando com matrizes é o fato que se a gente precisar varrer todas as posições da matriz por algum motivo, eu quero preencher todos os dados da matriz ou eu quero acessar os dados da matriz lendo os valores que estão gravados lá, a gente vai ter que trabalhar com uma estrutura que é um laço dentro de outro laço. Um laço de repetição dentro de outro laço de repetição. Okay? Um for dentro de outro for, ou um while dentro de outro while. Por quê? Olha só. Como no vetor a gente viu que a gente usa uma estrutura de repetição para percorrer o vetor, imagina que quando a gente estava trabalhando com o vetor era assim. Né? A gente tinha uma estrutura assim, onde você tinha aqui posição 0, posição 1, posição 2. Então, se você queria ler o vetor nessa sequência, o que você fazia? Você gerava um for, que variava uma variável de controle de 0 até 2, e você usava essa variável de controle de 0 até 2 para usar ela como a variável para que iria te dar o número do índice que você queria acessar dentro do vetor. Ok? Então, aqui acontece da mesma forma.
eu vou usar um vetor, desculpa, uma estrutura de repetição para poder varrer as linhas. Só que agora é linha em coluna. Então eu uso uma estrutura de repetição para varrer as linhas. Aí quando eu paro numa linha, quando eu parei numa linha, eu tenho que usar uma outra estrutura de repetição para varrer as colunas agora, para mim acessar as colunas. Então quando eu estiver na linha 0, eu vou deixar a posição da linha em 0, só que aí eu começo a variar a coluna. Então a coluna hora vai ser 0, depois ela vai ser 1, depois ela vai ser 2, depois ela vai ser 3, e na hora que eu chegar em 3, aí esse laço aqui finaliza, eu caio no laço de fora, que vai para a próxima linha, e aí então eu começo tudo de novo. Aí vai linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 2 e assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos ver como que a gente faria essa implementação. Eu vou colocar aqui uma matriz com uma quantidade bem pequena de posições para ficar fácil da gente representar aqui. Eu vou inicializar ela. Como eu vou atribuir valores direto ali, eu não vou inicializar ela, mas a inicialização toda com vazio seria isso aqui, tá bom? Então eu vou falar que na coluna 00. Tem uma outra forma também que a gente pode inicializar ela. A gente pode inicializar ela dessa forma aqui, ó. Então eu poderia vir aqui, ó, e colocar chaves, né? Então são duas linhas. Então essa aqui, ó, atrás dessa primeira vírgula, nessa posição aqui, eu vou colocar os dados da primeira linha. E aqui eu vou colocar os dados da segunda linha. Como eu uso chaves para representar vetor, e dentro de uma matriz, uma determinada posição, a matriz ela pode ser enxergada como um vetor, aonde cada posição tem um outro vetor, aí aqui eu coloco um outro vetor, ó, uma outra inicialização de vetor. Então eu teria isso aqui, ó, por exemplo, 10 e 15, vírgula, outro vetor, 147, 45. Então, note que aqui, ó, essa primeira vírgula aqui, ó, esta primeira vírgula, ou melhor, tudo isso aqui, ó, é o vetor que está dentro da primeira posição, ok? Então aqui, ó, 10 e 15 estaria aqui, ó, deixa eu desenhar isso aqui. Então a gente tem uma matriz 4x4, que a gente fala, né? Desculpa, 2x2. Duas linhas e duas colunas. Então o que a gente tem aqui, ó? Essa posição aqui, ó, essa vírgula, é essa vírgula aqui, ó. Ela estaria aqui, ó. Ó, primeira linha, segunda linha. Então tá chaves aqui, ó. Imagina que tá chaves aqui. Então isso aqui é a primeira linha, isso aqui é a segunda linha. Só que dentro da primeira linha, dentro dessa primeira linha, o que a gente tem aqui dentro? A gente tem duas colunas que a gente pode enxergar como um vetor. Então, chaves, vírgula de novo, chaves. Então são duas colunas, então eu posso ter dois valores aqui. Então por isso que eu tenho uma chaves aqui, ó. Chaves aqui. 10 e 15. Então o 10 estaria aqui, o 15 estaria aqui. E o 147 e 45. 147 e 45. Ok? Então pode ser um pouco estranho isso, né? Ó, chaves, vírgula, chaves. Isso aqui eu estou representando as linhas, nesse sentido. Só que dentro de uma linha, eu tenho aqui um outro vetor, nesse sentido. Então, como é que eu inicializo um vetor? Usando chaves. Então, eu coloco aqui, ó, chaves, vírgula, chaves. Ok? Então, 10 e 15, 147 e 45. Tudo bem? Bom, se eu quiser acessar esses valores individualmente, cara, eu posso usar a posição tradicional ali. Eu posso digitar os valores. Vamos supor que eu queira imprimir na tela. Então eu posso fazer aqui tranquilamente um printf, %d. Se eu colocar aqui matriz coluna 0, a linha 0, coluna 0, ele vai imprimir o número 10. Vamos ver? Imprimir o número 10. Se eu mandar imprimir agora 0, 1, ele vai imprimir o número 15. Ops, não compilei, né? Então a gente tem lá 10 e 15, saiu tudo coladinho ali, que eu não mandei quebrar a linha, né? Mas se eu colocar uma quebra de linha aqui, a gente vai ter aqui os resultados, olha só, 10 e 15, tudo bem?
Poderia imprimir na mesma linha? Poderia. Basta colocar um outro percentual aqui, %d, e você traz isso aqui como um novo parâmetro, né? Para o printf, vírgula, segundo parâmetro. Então, até aqui a gente está trabalhando com variáveis normais, né? O mesmo conceito de variável normal. A gente só está... Se eu passar aí o 10 e 0 ali, vamos ver aqui. %d. Ah, faltou fechar o parênteses aqui. Então a gente tem... Ops. Ah, tá. Ficou aqui. O parênteses ficou no lugar errado. Ficou aqui. Vou rodar de novo. Então a gente tem ali, ó, 10 e 15. Bom, mas, Rogério, não tem um jeito mais simples? Não, se eu quiser acessar todos os dados dessa matriz, tem um jeito mais simples? Não tem. A gente pode usar um laço. Então eu posso ter aqui um for, certo? Um for que vai trabalhar as linhas. Então esse cara aqui trabalha as linhas. Daí eu posso criar uma variável aqui chamada linhas para controlar. Então int linhas, começando em 0. Quero começar em 0 porque lembra que o índice de vetores começa em 0, de vetores e matrizes. Então int linhas, ou linha, né? Int linha começando em 0. Enquanto o meu linha for menor do que 2, eu faço linhas, linha, mais. Então se eu fizer isso aqui, ó, printf, %d, e mandar imprimir linha, se a gente executar esse laço aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá, deixa eu quebrar uma linha, deixa eu fazer a quebra de linha, né? Então a gente vai ter saindo na tela 0 e depois 1. Então a primeira execução do laço saiu 0, a segunda execução do laço saiu 1, ok? Vamos tentar deixar isso aqui um pouquinho maior. Vai ficar um pouquinho melhor, ok? Então, beleza. Só que se eu quiser agora, enquanto eu estiver na primeira linha, eu quero acessar a primeira coluna e a segunda coluna. A coluna 0 e a coluna 1. Ok? Então você precisa de um outro for aqui dentro. Você vai fazer um outro for agora. Só que agora esse for ele vai ser um int coluna igual a 0. Enquanto o meu coluna for menor do que 2, eu vou fazer o coluna mais. Certo? Então você vai ter... Ops, esse cara aqui, ó, vai trabalhar as colunas, tudo bem? Então você tem um for, a gente fala o for de fora, o for do lado de fora, porque é um for dentro de outro for, é um dentro do outro, tá bom? Então o que a gente vai ter é isso aqui, ó, essa característica aqui que a gente vai ter, ó, de execução, de fluxo de execução. Então o nosso for vai, o nosso código vem, achou o for, ele vai fazer isso aqui, certo? Só que quando ele estiver fazendo isso aqui, ó, quando ele estiver executando o primeiro for, aqui ele vai encontrar um outro for. Ó. Isso aqui é o for de fora e esse aqui é o for de dentro que a gente fala. Tá? Então ele começou a executar, aí ele encontrou o for de dentro. Aí o for de dentro vai fazer o quê? Ele vai executar duas vezes. Ó. Executou a primeira vez, executou a segunda vez e finalizou o primeiro for de fora. Então esse for de fora estava em 0, o primeiro for de dentro rodou valendo 0, depois ele rodou valendo 1, finalizou, voltou aqui, esse cara foi para 1 agora, e aí o for de fora, aí quando eu entro eu faço de novo, 0, rodo mais uma vez 0, e depois rodo 1 de novo. Então a gente vai ter essa sequência aqui, ó. Enquanto eu estiver na linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0, coluna 1. Então a gente faz todas as variações, ok? Todas as combinações. Então se a gente fizer isso aqui agora, e eu mandar agora... Note que eu não estou acessando o conteúdo da minha matriz, tá? Eu só estou mostrando o que está acontecendo com os valores das variáveis de controle aqui. Então, se eu mandar agora imprimir linha e coluna, olha só. Coluna agora. Olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter lá, ó, linha 0, coluna 0, certo? Linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. Então, essa parte aqui, ó, lembra que isso aqui é linha, isso aqui é linha, isso aqui é coluna. Então, a minha linha, eu parei na linha 0 e depois acessei a coluna 0 e a coluna 1. Por isso que repetiu duas vezes o 0 aqui, certo? Porque eu fiquei parado na linha 0, enquanto o laço de dentro estava indo pelas colunas, tá bom? Então, se a gente voltar nesse desenho aqui, ó,
Vamos lá, deixa eu pegar aqui para a gente fazer o desenho de novo. Se a gente voltar neste desenho aqui, imagina que aqui tem... vamos falar de posições, tá? Então, se isso aqui é 0 e 1, 0 e 1, qual que é a posição aqui? Linha 0, coluna 0. E aqui? Linha 0, coluna 1. E aqui? Linha 1, coluna 0. E aqui? Linha 1, coluna 1. Então, se a gente quer varrer todos os valores de um vetor nesse sentido, eu quero varrer de cima para baixo e da esquerda para a direita. Você pode varrer de baixo para cima, da esquerda, da direita para a esquerda? Pode. Ok? Poderia. Mas o mais comum talvez é a gente varrer de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se eu quero varrer de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu quero acessar essas posições. Ó, a posição 0, 0, depois a 0, 1, depois a 1, 0 e depois a 1, 1. Certo? Se eu quero fazer isso, então eu tenho que ter um for para controlar a minha linha e um for para controlar a minha coluna. Tudo bem? Vamos ver agora? Vamos executar. Aqui a gente só mostrou os valores, certo? Agora vamos imprimir o conteúdo mesmo. Então, eu vou até fazer um formatozinho aqui de pochete para a gente visualizar isso aqui, como se fosse a nossa matriz, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou escrever a palavra matriz. Olha só. Se eu executar isso aqui, vai sair lá, matriz 0, linha 0, coluna 0, matriz 0, coluna 0, linha 1, tá? Só para a gente visualizar. E aqui eu vou imprimir o valor agora. Eu vou colocar 2 pontos e agora eu quero imprimir o valor que está lá dentro, né? Então agora eu vou fazer como? Eu vou fazer matriz na coluna, desculpa, na linha que está sendo identificada pela variável linha e a coluna que está sendo identificada pela variável coluna. Então se a gente executar esse código dessa forma, a gente vai ter aqui esse resultado, olha lá, 10, 15, 147, 45, tudo bem? Então isso aqui nos permitiria ter essa característica de fazer a varredura dos dados no formato de linha e coluna, tudo bem? Bom, vamos imaginar aqui um jogo da velha, né? Um jogo da velha funciona de que forma? Vamos pensar aqui. Eu tenho uma matriz que tem isso aqui, ó. Final das contas é uma matriz 3 por 3, o jogo da velha tradicional. Então você tem linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2, tudo bem? Não vamos preocupar em como que o código vai funcionar para fazer a leitura dos dados, tá? Que o usuário está querendo jogar. Mas vamos imaginar só na memória. Na memória vai ser assim, o primeiro jogador começou, é a vez dele de jogar. Então ele vai ser o X e o segundo jogador vai ser bolinha. Então ele fala assim, eu quero jogar nessa célula aqui. Beleza, aí o cara que vai jogar bolinha, provavelmente ele vai querer jogar, às vezes aqui. Aí o jogador, vez do jogador X, ele vai jogar aqui. Aí o cara do jogador bolinha vai, vou jogar aqui. Aí a vez do jogador X, aí opa, o cara não ganhar, eu vou jogar aqui. Ok? Aí o cara da bolinha fala, vou jogar aqui. Aí vamos supor que o jogador X veio, jogou aqui, e o cara da bolinha jogou aqui, aí ele ganhou na diagonal. Então, para você, o que você teria que fazer para implementar um jogo da velha? Além de escrever o código que ficasse alternando, ora lê a informação do jogador 1, ora lê a informação do jogador 2, ou lê a informação do jogador contra o computador, que a gente poderia implementar um algoritmo dessa forma, né? O computador escolhe uma posição qualquer, ele seleciona uma posição qualquer, randomicamente para jogar, e o usuário joga contra o computador. Então, esquecendo a parte de ler as informações em qual posição, o que acontece? Depois que cada jogador joga, o que a gente teria que fazer para saber se alguém ganhou? Então, depois de cada jogada, o que a gente teria que ser capaz de fazer? A gente tem que percorrer a matriz nesse sentido, percorro aqui e vejo se todas as 3 posições estão com uma informação, a mesma informação, se está marcado com x, x, x ou bolinha, bolinha, bolinha. Depois eu percorro aqui, depois eu percorro aqui. Se eu percorri nas linhas e o jogador não ganhou, e não achei nenhum jogador, eu tenho que percorrer nas colunas. Então eu veria coluna 0, coluna 1, coluna 2. Opa, não achei ganhador, o que eu teria que fazer? Jogar agora
avaliar, né, se o jogador, por exemplo, ganhou nas diagonais. Então eu teria que verificar isso aqui e verificar isso aqui, que a gente chama de diagonal principal e diagonal secundária. Então você teria que varrer os valores da matriz na diagonal, ok? Então, nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar alguns... A gente pode até implementar no próximo vídeo um joguinho da velha para a gente aprender esses desafios de como a gente navega dentro de uma matriz, como é que você percorre os valores, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente se encontra para poder trabalhar e fazer alguns exercícios aí de matriz, tá bom? Até mais!